Roda Brasil Amigos, Apoio Cultural Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Manutec Sistemas de Monitoramento, Brand Esportes, Postos Peninha, Pampeiro e Falque Tintas. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos aqui na TV Santa Maria, canal 19. Nosso programa, você sabe, ele vai ao ar, o inédito, às terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos, e depois as reprises e horários alternativos aqui no seu canal 19. O Roda Brasil, você nos acompanha através da NET, canal 19, e também através do santamaria.tv.br, em qualquer parte do mundo. No programa de hoje, nós vamos trocar um passe com o professor David Vieira Braz. Nós vamos falar sobre o curso integrado de projeciologia. Tudo isso e muito mais você confere no programa de hoje. O apoio cultural é de Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Falque Tintas, Pampeiro e Brand Esportes. Já já estará de volta com vocês o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19. Pula pela janela pro ponte é normal, suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na água vou me acabar. Quando chega na água, jacaré é o que vai dar, porque eu quero vigor, eu quero vigor. Não precisa ser de placa, eu quero vigor, eu quero. Muito bem, estamos de volta com o nosso Roda Brasil aqui no canal 19, TV Santa Maria. E como eu falei na abertura do programa de hoje, nós vamos conversar com o professor David Vieira Braz. O assunto de hoje é projeciologia, né? Que trata da teoria e prática da experiência fora do corpo. Professor David, prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tão jovem assim, já é um professor, né? Que coisa, é bom, isso é bom, né? Sinal que começou cedo, né? Sim, na verdade, professor e aluno ao mesmo tempo. Professor né? e aluno, é bacana, a vida, né? por exemplo, é um constante aprendizado. Exatamente. Então a gente pode se considerar um aluno, assim. Um aluno, a gente está sempre aprendendo mesmo, né? Sempre aprendendo, o tempo todo. Né? Professor, nos fale um pouco de tudo isso, né? Como é que é a funcionabilidade, o que realmente se trata, se é uma ciência, o que a gente vai tratar nesse assunto para os nossos telespectadores, né, ficarem por dentro. Afinal de contas, o nosso Roda Brasil, né, é essa revista, né, esse mix aí de cultura, entrevista, enfim, entretenimento, esporte, jornalismo, tudo isso passa aqui no nosso Roda Brasil. E hoje, então, com o professor David aí para a gente conhecer um pouco mais desse assunto aí. Sim. A projeciologia, ela é uma especialidade de uma outra ciência que nós chamamos de conscienciologia. E o que vem a ser a conscienciologia? Conscienciologia é uma ciência que tem por objetivo o estudo da consciência. A consciência é o mesmo que se chama de espírito, alma, ego, self. Então, a consciência é o nosso objeto de estudo. E a conscienciologia ela tem várias especialidades. Uma delas, que é a projeciologia, trata especificamente sobre a projeção consciente, ou também chamada de desdobramento, projeção astral, dentro de um meio mais místico ou religioso. Então, a nossa proposta é estudar esses fenômenos ou parafenômenos de uma maneira isenta, ou seja, a gente procura afastar todo o lado místico, religioso e acabar passando para a sociedade de que são fenômenos naturais que pode acontecer com qualquer pessoa. Muitas pessoas relatam suas experiências, né, e acabam não entendendo como é que isso funciona, como é que acontece. Por exemplo, determinadas pessoas podem ter o que elas consideram como um sonho ou pesadelo de ver o próprio corpo deitado na cama, por exemplo. Interessante. Ou sonhar, né, que a gente diz que está voando, ou que está em determinado local e a pessoa lá ela se dá conta que aquilo é um sonho. Ela sabe, ela tem consciência que está num processo de sonho. Então, acaba depois acordando e não entendendo muito bem o que aconteceu. Se foi sonho mesmo, se foi uma alucinação, enfim. Então, a projeção consciente a gente acaba estudando de uma maneira científica para poder elucidar mais essa questão pelo seguinte. Durante toda a história da humanidade, como esse conhecimento ficou no domínio do misticismo e da religião, ficou muito mal compreendido pelas pessoas, muito mal interpretado. E contando ainda com a questão do materialismo, ou seja, de considerar apenas esta vida física, não levando em consideração múltiplas dimensões, múltiplas existências, então ficou uma lacuna no conhecimento humano. Então a nossa proposta é trazer esse conhecimento
para a gente entender como é que isso funciona, né? Bem, professor, tu falaste aí, né, de que não é, digamos assim, uma religião, um culto, uma coisa. Mas tem alguma coisa a ver com o espiritismo, assim, que a gente vê frequentemente e algumas até questões, até em filmes que a gente viu por último aí do próprio Chico Xavier, algumas coisas. Tem alguma coisa a ver, tem uma profundidade nisso aí, né? De quando que já vem esses estudos aí? Não, assim, esse conhecimento, como eu já expliquei aqui, ele não é novo. Então, desde os primórdios da humanidade, do Egito Antigo, já se falava em projeção consciente. Já é milenário, então. Já é milenar, é um conhecimento que já vem de muito tempo. O que acontece? Na questão do espiritismo, por exemplo, o seu objetivo inicial era se tornar uma ciência. O Allan Kardec, quando ele fez os seus estudos na França, no século XIX, ele era um cientista cético. É mais ou menos onde eu estava querendo chegar, Isso, né? Ele começou a observar determinados fenômenos, que os chamados das mesas girantes, que determinadas casas ditas mal assombradas, enfim, havia relatos de que objetos se moviam, barulho, mesas, enfim. E ele foi de atrás investigar. Então, constatando que aquele fenômeno estava acontecendo, ele logicamente deduziu: se a matéria não pensa, porque logicamente é um ser inanimado, há alguma inteligência, alguma força fazendo com que aqueles fenômenos aconteçam. Então ele se dedicou a pesquisas. O Kardec não era médium, ou parapsíquico, como a gente diz aqui, mas ele procurou, através de diversos médiums, fazer perguntas e respostas, e ele foi de atrás. E aí formou a doutrina espírita. Só que no momento que ele trouxe a religião, houve uma certa mistura com filosofia e tudo mais, e as pessoas levaram mais para o lado religioso. Porque a gente não tem como fugir disso, né? Passou as pessoas frequentar, digamos assim, né? As entidades aí de espiritualismo, né? E além da doutrina que é passada, até do próprio a doutrina kardecista, né? Relacionada a Allan Kardec, também até realizar curas e aí receitar medicamentos, quer dizer, acabou fugindo do princípio que era, né? Isso. O que acontece é que quando um conhecimento a gente coloca na religião, ele fica dogmático, ou seja, são estabelecidos certos limites, né, que o que sair dali já não é muito bem visto, né, como se tu tá saindo da religião, tu tá, digamos, fugindo do caminho que a gente traçou, né. Então, falta pesquisa, né. O espiritismo, ele tem um objetivo muito assistencial. Eles realmente têm, a gente diz que tem profissionais envolvidos que fazem um trabalho muito bacana, conseguem prestar uma assistência, só que, por exemplo, a projeção consciente, eles não pesquisam. Eles sabem que é possível, que você pode sair fora do corpo, até eles denominam desdobramento ou emancipação da alma, só que não é um estudo aprofundado. Então, a gente tem médiums no espiritismo, ou seja, um intermediário que vai lhe trazer uma informação da dimensão espiritual ou extrafísica. No momento que você começa a se projetar consciente, lúcido, você já não precisa do médium, porque é você mesmo que sai fora do corpo para outra dimensão e acessa aquela informação. Então, esse é um grande diferencial nessa questão. Então, nós não temos, o IPC não tem nenhum vínculo com religião, ou com uma seita ou algo assim. Nós nos baseamos na autopesquisa e na autoexperimentação. Professor, para a gente entender um pouquinho mais, e para o nosso telespectador também, o Instituto, ele foi criado assim, digamos, para quê? Qual é a finalidade? De que forma né, vão buscar, quais objetivos, digamos assim, que são idealizados? O fundador do IPC foi o professor Valdo Vieira. Valdo Vieira é um médico. Ele atuou junto com o Chico Xavier lá no meados dos anos 60, como ele fazia psicografia, né? Ajudava a psicografar no livro. Perfeito. E aí o professor Valdo, num determinado momento, ele notou que não estava evoluindo, não havia pesquisa. Então, quando ele começava com o assunto de projeção... Acabou se tornando mais uma religião. Daí ele acabou saindo. Porque tem muitos seguidores lá, né? Especialmente sim, isso aí, né? Sim. Daí o professor Valdo achou melhor assim, esse conhecimento pode ser pesquisado sem uma influência religiosa. Então ele se lançou, né, como um pesquisador independente.
Então ele fundou o Instituto em 1988 com o objetivo exclusivamente de investigar a projeção consciente. Então nós temos um princípio que a gente chama de princípio da descrença, que diz assim: não acredita em nada, nem mesmo do que lhe informamos aqui no IPC, nem mesmo do que eu estou lhe falando aqui nessa entrevista. Tenha suas experiências pessoais, experimente. Por quê? Esses fenômenos, a ciência convencional, que ainda tem uma ótica um tanto materialista, reducionista, de considerar só uma dimensão, ela tenta adequar esse tipo de fenômeno naquele padrão, naquele paradigma que eles estabeleceram. Ou seja, o que foge daquilo ali não é levado em consideração. Então, como é que você pode, por exemplo, comprovar por aparelhos físicos que uma ocorrência em outra dimensão extrafísica está acontecendo? Por exemplo, sair fora do corpo. Como é que eles vão conseguir, digamos, fotografar a alma, digamos? Não tem. Até dependendo de um processo de materialização, que isso se fazia muito lá nos anos 60, até um pouco antes, em que determinados médiums de efeitos físicos, chamados de ectoplastas, eles transmitiam uma determinada energia que era possível materializar. Então eles promoviam várias sessões de materializações de espíritos, e também essa mesma energia é utilizada no processo de cura. Então é mais útil utilizar essa energia semimaterial para realmente promover cura, ou para a cirurgia que a gente chama, que é uma cirurgia à distância ou presencial. Tem alguns médios que fazem isso, como o João de Deus, né? Lá em Goiás. Em Goiás, por exemplo. Que até estava atuando aqui no Rio Grande do Sul, aqui acho que em Três Coroas, se não me engano. Então a gente tentei citar aqui, né, as voluntárias, a Marlene Maciel e a Inês Amadori, né, que estão conosco, e algumas coisas que a gente faz aqui, elas concordam, quer dizer que estão indo bem, né? Estão indo bem. Eu lembro que até acabaram, muitas pessoas faziam excursões até para isso, né? E até pararam de ir porque tinha alguém fazendo excursões que na realidade não estavam chegando até ele, então parece que ele não está mais atendendo aqui no Rio Grande do Sul, mas se criou muito desses fatos aí, né? Sim. Então a questão do Instituto, ele visa justamente dar possibilidade para que as pessoas tenham suas experiências. Porque é o seguinte, não tem como você ter uma, que a gente chama de autoconscientização multidimensional. O que vem ser autoconscientização multidimensional? Parece uma palavra assim composta muito complexa, mas na verdade não. É você se dar conta que realmente você não é só esse corpo físico. E como é que você pode comprovar isso? Através dessa experiência. Na verdade, o que ocorre é que todas as pessoas se projetam fora do corpo. É algo que é natural, acontece até com os animais, inclusive. Só que a maioria das pessoas, elas permanecem inconscientes, dormindo em cima do próprio corpo. Então, o nosso objetivo é de dar ferramentas técnicas para que as pessoas possam sair de maneira lúcida, consciente, porque a projeção consciente, além de ser uma possibilidade de você, por exemplo, perder o medo da morte, no momento que você percebe que não existe morte, que você continua pensando, você continua atuante em outra dimensão, também você pode ter uma oportunidade de autoconhecer-se, que seria você investigar, por exemplo, vidas pretéritas, ou como que você se comporta nessa dimensão. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que vivenciam o fenômeno da catalepsia projetiva, ou também chamado de paralisia do sono. Elas acordam e não conseguem movimentar o corpo. Eu não sei se de repente já aconteceu algum fato desse com o senhor, de a pessoa acordar e não conseguir se mexer. Ela, em alguns casos, acaba escutando, inclusive, os sons do funcionamento do cérebro, que a gente chama de sons intracranianos, e o corpo parece que pesa toneladas. Ela tenta gritar, a voz não sai, ela tenta respirar, a respiração não vem, e aquilo dá uma aflição. Dá uma aflição, é verdade. O que está acontecendo? Será que eu morri? Sabe? Com muito custo a pessoa acaba voltando, né, e considera aquilo um pesadelo. Muitos acabam levando isso de uma maneira, eu diria, traumática, e acabam ficando com medo de dormir ou alguma coisa nesse sentido. Então, para algum telespectador que de repente tenha passado por essa experiência ou passa por ela com frequência, a gente dá duas dicas. Se você quiser acordar realmente, se perceber lá nessa situação, tenta mover, por exemplo, um dedo ou encostar a língua no céu da boca.
Ou seja, fazer pequenos movimentos para ir reencaixando, digamos assim. Ou se você quiser aproveitar a oportunidade para ter uma nova projeção, faça se concentra que você está saindo, que você está flutuando e você consegue sair naturalmente. Então, esse é um processo assim natural. Qual é o objetivo assim principal do IPC? É desmistificar esses fenômenos. Por quê? Muitas pessoas que têm mais facilidade com esses fenômenos são chamados de médiuns com dons mediúnicos ou que têm um dom muito especial, algo nesse sentido. Então a gente vem mostrar que não é assim, que todos nós temos essa possibilidade, que uns já têm uma facilidade maior, que já desenvolveram isso em outra oportunidade, ou seja, outras vidas, que nem determinadas crianças que já nascem com uma facilidade para a música, para as artes, de onde elas trouxeram. A gente chama de dom, né? Que a gente chama de dom. Vamos conversar um pouco mais no segundo bloco. Estamos fechando o primeiro bloco aqui no nosso Roda Brasil Amigos, na TV Santa Maria, canal 19. Um assunto bastante interessante para você que está ligado conosco, conversando com o professor David Vieira Braz. A gente volta já já aqui no nosso Roda Brasil. O intervalo é rápido, a gente volta já. Roda Brasil Amigos. Apoio Cultural Walter Beltrame. Universitária Seguros. Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Manutec Sistemas de Monitoramento, Brand Esportes, Postos Peninha, Pampeiro e Falque Tintas. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Eu quero ver. Não precisa ser de droga, eu quero ver. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Roda Brasil Amigos, canal 19 aqui na TV Santa Maria. Você nos acompanha através também do santamaria.tv.br. No programa de hoje nós continuamos trocando um passe aqui com o professor David, falando aí sobre o IPC e que vem aí com algumas palestras, enfim, tem um cronograma de atividades aí relacionadas praticamente todo esse segundo semestre até novembro, né, professor? Como é que vai se dar essas palestras? Como é que o pessoal pode participar? Enfim, o que já tem definido desse calendário aí? Sim, nós temos algumas palestras e alguns cursos livres também. As palestras... Quem pode participar desse curso, professor? Qualquer um ou a pessoa já tem que ser um pouco mais, digamos assim... ter um pouco mais entendida no assunto, ter um pouco mais de profundidade nessa questão de, digamos, até mesmo de mediunidade, alguma coisa, não? Não precisa. Esses cursos a gente diz que são cursos livres, ou seja, sem pré-requisitos. Então, qualquer pessoa que tenha interesse no assunto ou tenha vivenciado algum determinado fenômeno, ou simplesmente mera curiosidade, né, pode participar, pode, inclusive, ter uma prévia, ou seja, acessar pelo menos algumas ideias das nossas palestras gratuitas. Todas elas ocorrem no segundo andar da antiga reitoria, na Floriano Peixoto, 1184. Nas sextas-feiras, eu tenho aqui a agenda com o nosso apresentador, que será de um horário das 19h30 até as 21 horas. Então, são variados os temas. Nós temos agora no final... Nós temos agora, a próxima é o dia 29, é isso, né? Que tem a palestra e depois no outro dia, o dia 30, é o curso. Quer dizer, o interessante é tu participar da palestra para depois... Para fazer o curso. Para fazer o curso, né? Para entender do que se trata. Mecanismo evolutivo de interdependência grupal, reciclagens pessoais e grupais. Isso, o que significa isso no conteúdo, professor? Tem já relação com as outras palestras que foram colocadas anteriormente ou não? Não, essa palestra
Aliás, cada palestra ela tem um tema específico. Uma né? abordagem específica. Porque assim, a consciência, né, nós somos muito complexos. Então a gente nós somos seres multifacetados, ou seja, para estudar a consciência, nós dizemos que a consciência é um micro-universo consciencial. Ou seja, é mais complexo estudar a consciência, a nós mesmos, do que estudar o universo, o cosmos. Então, a gente tem vários temas para poder abordar e trazer um conhecimento novo, né, para o público em geral. Então, por exemplo, a palestra de sexta, que vai ser dia 29, trata sobre grupalidade. O que vem a ser a grupalidade? Grupalidade é o nosso grupo evolutivo, ou seja, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente trabalha, as nossas relações de um modo geral. Então a gente nota que a grande dificuldade, por incrível que pareça, nós seres humanos temos uma grande dificuldade de conviver entre nós. Então, às vezes até me questionar, mas será que a gente é da mesma espécie? Porque você coloca duas pessoas no mesmo ambiente de trabalho e geralmente algum conflito, alguma coisa acontece. É verdade. Né? O conflito ele faz parte. Então esse curso da professora Cristina Elvanger, que ela vem de Porto Alegre, ministrar o curso, ela vai dar a palestra e depois no outro dia o curso, visa justamente trazer ferramentas e técnicas de como que você pode melhorar os seus relacionamentos e de como isso vai tornar a sua vida melhor. Né? E aí depois tem outra palestra que vai ser mais adiante, no dia 8 de novembro. 8 de novembro. Desenvolvimento de paraquisismos, é isso, Parapsiquismo. né? Paraquismos é um upgrade de talentos para trafores, é isso? Trafores, né? Trafores, a Conscienciologia tem bastante neologismos, ou seja, são palavrinhas novas. Isso não é para dificultar, é para facilitar a nossa conexão interneurônios, entende? Então, quando a gente aprende determinada palavra nova... Para mim, realmente, algumas palavras são... Inicialmente pode ter uma dificuldade. Que não são do nosso cotidiano. Não são do nosso cotidiano. Então, cada ciência ela tem uma terminologia própria. Né? Qualquer ciência que você pegar aí, por exemplo, sei lá, matemática, você vai estar falando em Bhaskara e Delta e não sei mais o que, alguma fórmula todo dia? Não, só se você for matemático e for trabalhar com essa área, né? Então, cada ciência ela tem um neologismo. No caso, trafor quer dizer traço-força. Traço-força é o quê? A nossa qualidade, aquilo que a gente tem de bom. As nossas qualidades que a gente já traz, são os nossos talentos inatos. No que a gente é bom mesmo, o que a gente faz com os nossos talentos. Então, o tema dessa palestra visa justamente você saber aplicar essa gama de talentos. Porque muitas vezes a gente verifica em nós apenas defeitos, né? Parece que é mais fácil a gente reconhecer... Apontar os defeitos do que ver as virtudes, né? Do que ver as virtudes, né? Professor, me diga uma coisa, e assim, vocês têm encontros diários, semanais, tipo, temos até mesmo questões de próprias religiões, assim, porque eu vejo aqui que, até conversava antes de entrar no ar, que vocês não têm uma sede específica, né? Isso. E até que necessitam de local, auditórios e coisas para que sejam ministradas palestras. Mas vocês têm um ponto de encontro, tem uma relação diária, como é que é? Sim, o IPC ele tem várias sedes em vários capitais brasileiras, algumas outras cidades do interior do Brasil e também na Argentina, no Uruguai e Angola também, lá na África. Acontece que nós somos vinculados com Porto Alegre. Em Porto Alegre nós temos uma sede, né? Fica lá para quem de repente for para Porto Alegre e quiser procurar, na rua São Manuel, número 189, no bairro Rio Branco. E telefone, se alguém quiser também, né? É o código de área 51 3224 0707. Nós somos o núcleo de extensão de Porto Alegre. Somos um braço de Porto Alegre. Somos um braço em Santa Maria, a extensão. Então, a mesma coisa acontecia... Quantas pessoas participam hoje, mais ou menos, que vocês têm... aqui em Santa Maria? Não necessariamente um número preciso, mas que fazem parte, digamos, desse grupo de vocês. É um número muito grande, assim, de voluntários em termos de Brasil. Por que vocês chamam voluntários, hein? Porque a gente não tem um vínculo empregatício, a gente não recebe pelo trabalho que a gente faz. Então a gente dedica nossos... Te guardar as proporções é uma espécie de uma ONG, assim? É uma ONG. É uma ONG, então. É uma organização não governamental. Perfeito. É reconhecida também pela União como utilidade pública federal. Ou seja, aquelas instituições que declaram para a União
quais são os recursos financeiros que entram, por exemplo, de cursos e livros, que é a única maneira que a gente consegue se manter, né? E no que é aplicado, por exemplo, as palestras gratuitas, os cursos oferecidos. Então, nós somos uma ONG que trabalha com essa temática de uma maneira profissional, não vinculado a nenhum tipo de religião ou algum tipo de, enfim, seita ou filosofia, né? Nós somos totalmente independentes nesse sentido. Tá. E para, por exemplo, passar desse estágio, digamos, de voluntário para professor, como no teu caso, que tu pode falar, ou como é que funciona? Para professor você vai ter que passar por algumas etapas, tem um treinamento, tudo mais específico, você acaba se aperfeiçoando. Então é um crescendo, você começa sendo voluntário, num determinado momento você se torna professor, depois você pode ter um tema de pesquisa, ou seja, algo em ti mesmo. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa muito tímida, tá? Esse é o meu trafar, quer dizer, um traço fardo. É um problema, uma dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou estudar a maneira de vencer isso. E aí, em cima disso, eu posso fazer um curso livre, que é o caso da professora Christine Elvanger, do curso sobre grupalidade. Ela começou a estudar as relações do grupo Karma dela, das relações familiares, de trabalho, enfim. Ela começou a notar que havia um certo traço assim, de manipulação. Então, quando a gente se torna professor, a gente começa a se dar conta de muita coisa. É uma autoobservação. Então, ela observou determinados traços e começou a achar uma maneira de eliminá-los. Então, você faz um curso livre sobre aquela temática, então você imagina quantas pessoas mais que vivenciam a mesma situação vão poder ser assistidas. Vai poder haver um esclarecimento maior e vai poder divulgar mais essas ideias. Me diga uma coisa, necessariamente tem que ser, digamos, a pessoa mais ligada ao espiritismo ou independe dessas questões de crença e coisas para participar? Não, é totalmente independente. Nós não perguntamos qual a sua religião ou o que isso. Se você é materialista ou o que você pensa. É totalmente aberto. Quem quiser participar das palestras gratuitas, fique à vontade, é o público em geral. Também tem os cursos. Não é porque você tem uma religião, alguma coisa assim, que você não possa participar. É totalmente livre. Né? Daí a pessoa participando de um curso, de uma palestra, ela vai ver se aquelas ideias fecham com o que ela pensa, se ela realmente gosta, se está tudo bem ou ela acha que não, isso aí não serve para mim, e está tudo bem. Nossa intenção não é forçar a barra ou fazer a cabeça de ninguém. Entende? É aquele princípio que eu lhe falei no começo, não acredita em nada, experimente. Então a gente até mantém esse princípio em todos os nossos cursos, justamente lembrando do nosso objetivo, que realmente não é formar uma nova religião, alguma coisa nesse sentido. É continuar como ciência, trazendo esse conhecimento para quem quiser experimentar, pesquisar, totalmente livre, aberto e independente. E esses encontros, eles se dão também fora das palestras, dos cursos? O senhor diz entre os voluntários? Entre os voluntários, é. Sim, a gente faz reuniões, a gente vê qual é o calendário do ano, quais são os cursos que a gente pode trazer, né? Então, o nosso objetivo agora é fazer uma sede aqui em Santa Maria. Perfeito. Então, por exemplo, Caxias do Sul já conseguiu, era vinculado com Porto Alegre. Era um núcleo de extensão que tinha em Caxias, hoje tem uma sede própria. Então, Porto Alegre está mantendo esse núcleo nosso aqui em Santa Maria em Charqueadas e Pelotas. Então... Legal. Professor, a gente está praticamente fechando aí o nosso Roda Brasil, né? Agradecendo aí. Quais alguns aspectos assim que a gente deixou de abordar, ou que tu queria passar aí para o telespectador que seja assim, importante, ou fazer algum convite para o pessoal participar, esteja à vontade para a gente fechar o nosso programa aí. Ok. Obrigado pela oportunidade, né? Eu deixo aqui o convite para quem quiser fazer o curso integrado de Projeciologia, que é um curso de 50 horas teóricas e práticas, ou seja, a gente traz toda a base da projeciologia, o que é o paradigma consciencial, o que são energia, o que é fenômeno parapsíquico, né? Com abordagem teórica e também a parte prática, porque de nada adianta você ter a teoria se não vivencia a prática, né? Então, esse curso ele vai acontecer de 13 de setembro deste ano até o dia 19 de outubro, sábado das 13h30 até as 19 horas, e no domingo pela manhã, das 8 até 1h30 da tarde. Então é um final de semana assim que você fica imerso, estudando, né, sobre esses fenômenos. E quem quiser mais informações, pode mandar um e-mail para iipcsantamaria@gmail.com
ou entrar em contato por telefone. De repente eu posso deixar aqui. Pode repetir o e-mail e deixar o telefone, deixar né? o telefone, por favor. Então, o e-mail é iipcsantamaria@gmail.com. Deixa o telefone, pode ser um celular, o 9674-8063. Ou se alguém quiser ligar direto com Porto Alegre também, é aquele telefone, 51-3224-0707. Professor, obrigado por ter vindo, sucesso, né? Seja bem-vindo e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E continue tocando. Bom, nosso Roda Brasil, amigos, vai ficando por aqui. Agradecendo ao professor David Vieira Braz, do IPC, e as voluntárias que acompanharam aqui, a Marlene Maciel e a Inês Amadori. Você sabe, o nosso programa, ele o inédito, vai ao ar às terças-feiras, 20 horas e 45 minutos, aqui no canal 19. Eu repito, você nos assiste através da NET ou através do santamaria.tv.br. Com o Leandro Grazioli, nosso editor-chefe, né? A produção da SM Produtora, o apoio cultural de Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Falk Tintas, Pampeiro e Brande Esportes. Um abraço a todos vocês, até o próximo Roda Brasil. Muito obrigado. Pula pela janela pro ponte é normal, suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na água vou me acabar. Quando chega na água jacaré é o que vai dar, porque eu quero tudo, eu quero tudo. Não precisa ser devagar, eu quero